turma do quinto ano, como vocês estão? Tenho certeza que estão todos bem, porque Deus é bom demais. Deus está sempre nos protegendo, não é isso? Então, que Deus proteja toda a família de vocês, tá? Que vocês sejam gratos a tudo, tá? As nossas aulas, a nossa escola, a nossa família, a tudo que vocês têm, tá certo? Então, vamos começar mais uma aula de português, tá bom? Nós vamos trabalhar com o substantivo. Então, é um conteúdo que com certeza vocês vão entender bem direitinho, tá bom? Então, vamos começar com a nossa agenda. Conteúdo, gênero, número e graus do substantivo. Masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo. Livros 128 a 131 e 138. 131, aí vem a 138. Para casa vai ficar essas páginas aqui, 141, 148 e 149. Ok? Estão entendendo a agenda? Copie a agenda para que você não esqueça as páginas, ok? E vamos começar com o gênero do substantivo. No livro de vocês, que vocês vão acompanhando aí, algumas coisas tem no livro de vocês, tudo está no livro de vocês, certo? Começa, né, com o gênero do substantivo, que é daquele texto, A Invenção do Relógio. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. As palavras destacadas são essa palavra homem, tempo, substantivo. Eles são classificados em masculino e feminino, dependendo do gênero a que pertencem, ok? Os substantivos masculinos podem vir acompanhados dos artigos os, e uns. E o feminino, lembra disso aqui? Eles vêm acompanhados do a, do as, uma e umas. E aí vem uma relaçãozinha aqui, ó, de substantivo no masculino, no feminino. Exemplo, eu vou dizer alguns, tá bom? Ator, atriz, bode, cabra, isso é comum, né? O feminino, o masculino e o feminino. Imperador, imperatriz, juiz, juíza, certo? Na página 127 é o que eu vou colocar agora aqui. Nós vamos rever esse assunto, que é o comum de dois gêneros, que ele só vai apresentar uma única forma para os dois gêneros, que é o comum de dois gêneros. Depois, o sobrecomum, que ele apresenta também uma forma para se referir a uma menina ou a um menino. Está aqui no seu livro, ó. Criança é feminino e apresenta uma só forma. Já os comuns de dois gêneros apresentam uma única forma para os dois gêneros, certo? O gênero masculino e o feminino. Na página 127, nós temos sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. Aqui vai começar com o sobrecomum. O sobrecomum, né, substantivos que ele diz, Aline é uma criança, Alexandre também é uma criança. Ele só apresenta uma forma para se referir à menina, né? Então, a criança, então, sobrecomum. Aí vem o animal, o gênio, a criatura. Leia essa outra parte. Letícia é uma dentista. Paulo é um dentista. Já há uma mudança, né? Aí no gênero, substantivo dentista apresenta tanto a forma para o masculino como para o feminino. Quando eu digo uma dentista, um dentista. Na 127, saindo da 127 para a 128,
Tem alguns substantivos comuns de 2 gêneros. O jovem, a jovem, o jornalista, a jornalista. Os pesquisadores encontraram um jacaré macho e um jacaré fêmea. Olha, a palavra que vai diferenciar o epiceno é macho e fêmea. Aí tem vários exemplos aqui no seu livro também. A águia macho, a águia fêmea. O besouro macho, o besouro fêmea. Certo? Então, tudo isso aqui que eu estou falando, vocês vão ver agora no vídeo, tá bom? E depois, já bota na página, quando eu explicar agora o gênero do substantivo, depois nós vamos entrar no número do substantivo, que é o singular e o plural. Então, vamos ver? Flexão dos substantivos. Gênero. Uniformes, né? Porque é epiceno, comum de 2 gêneros, e sobrecomuns. É o que eu acabei de explicar. Comum de 2 gêneros são substantivos que designam pessoas e o gênero masculino e feminino. Diferem-se apenas pela colocação do artigo. Vocês viram lá no livro? Através da colocação dos artigos. Ou outro determinante. O colega, a colega, né? Colega vencedor, colega vencedora. Olha a diferença. O estudante, a estudante. Estudante esforçado, estudante esforçada. O gerente, a gerente. Aquele gerente, aquela gerente. Os substantivos terminados em ista são comuns de 2 gêneros. Só uma dicasinha para vocês, tá bom? Vamos adiante. Esse é o comum de 2 gêneros. Ele vai mudar o artigo, né? Ó, a colocação do artigo ou outra palavra. Epicenos, é o que eu acabei de falar, né? Tem a palavra macho ou fêmea. Tem um só gênero e nomeia bichos. A cobra macho e a cobra fêmea. O jacaré macho e o jacaré fêmea. Sobrecomuns. Só tem um gênero e nomeia pessoas, né? Exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Olha aí, mais observações, né? Então, nomeia pessoas. Sobrecomuns, são incomuns, né? Eu não digo o criança, eu digo a criança. Ainda tem mais aqui, substantivos sobrecomuns, de novo, ó, coloquei. São substantivos que designam pessoas. Nesse caso, o gênero é fixo. Sempre masculino ou sempre feminino. A criança, então ele está reforçando mais essa explicação aqui que eu coloquei, tá certo? Entenderam? Muito bem. Vamos mais à frente agora. Flexão de número dos substantivos. Então, esse está na página 138 do nosso livro de português. Aí pede para reler uns quadrinhos. Vamos fazer agora, antes de eu explicar? Diz assim, releia este quadrinho. Releia aí. Sugiro, bota um anúncio. Peraí, sugiro, bota um anúncio meu na internet. Qual substantivo aparece depois do artigo indefinido? Qual é o substantivo? Depois do artigo indefinido. Anúncio. Responda aí. Anúncio. Agora leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. Sugiro, bota uns anúncios meus na internet. O que aconteceu com o substantivo? Vamos conversar? O que foi que aconteceu aí? Foi acrescentado o quê? A letra S, plural, certo? Então, coloque aí. Foi acrescentado a letra S. Então, pode ser singular e plural. Singular, um único elemento. Plural,
mais de um elemento, certo? E aí vem aí caneta, canetas, porco, porco, porcos, pai, pais. Vamos ver agora aqui no nosso vídeo um pouquinho mais. Número do substantivo, ele pode estar na forma singular ou na forma plural. Acabei de falar. Então, lembrando, crianças, singular indica um só elemento ou um conjunto de elementos. Substantivo coletivo, ele vai estar no singular. Lembra do substantivo coletivo? E no plural, o substantivo indica mais de um elemento. Ok. Fácil, né? O número. Aí coloquei alguns exemplos. Melão, melões, terminado em ão. Irmão, irmãos. Cão, cães. Então, há uma diferença aqui quando é terminado em ão. Flor, em R, flores. Freguês, terminado em S, fregueses, acrescenta o ES. Raiz, terminado em Z, raízes. O tórax, vou flexionar o artigo, os tórax. Tórax não é variável, certo? Então, fica só o artigo que eu vou flexionar. O tênis, os tênis. O ônibus, os ônibus. Terminado em M, bagagem, bagagens. Troco M por N, S. Jornal, em L, jornais. Isso tudo está aqui no seu livrinho, certo? Alguns exemplos, ó. E ainda tem uma explicaçãozinha na 139. Atenção para as exceções. Mal com L, males. Consul, terminado em L, fica consulis, né? Então, tem essa exceção aqui que o nosso livro nos apresenta, tá certo? Vamos aí, na página 140, tem algumas observações do som, o som fechado e o som aberto. Alguns substantivos têm vogal O tônica fechada e outra O aberta. Exemplo, ovo, ovos, caroço, caroços, corpo, corpos, fogo, fogos, poço, poços, povo, povos, forno, fornos, fornos, né? Os fornos. O som, ó, é o O, né? No plural, certo? Quando ele tá tônica, esse O tá tônica, fechada no singular. Então, no singular, fogo, aí, fogos, povos, fornos. E porco, porcos. É um som aberto. E vem os substantivos compostos, né? Vem mostrando alguns exemplos aqui dos substantivos compostos, com hífen e sem hífen. Substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Couves, flores. Substantivo mais adjetivo, também vão para o plural. Ervas, doces. Quando é adjetivo mais substantivo, também vão para o plural. Boas noites. E numeral com substantivo. Sextas-feiras. Então, aqui alguma observação dos substantivos compostos. Só a primeira palavra vai para o plural, quando os dois elementos são ligados por preposição. Então, quando tem preposição, só a primeira palavra vai para o plural. Língua de sogra, línguas de sogra. E se a segunda palavra vai para o plural? Quando é que a segunda palavra vai para o plural? Verbo, né, mais substantivo, ou palavras repetidas. Olha que interessante. Estudem isso aqui, tá? É muito interessante essa parte
dos substantivos compostos. Está na apostila do CMF também. Quebra-cabeça, quebra-cabeças. Olha o verbo, né? Reco-reco, reco-recos. Só a segunda palavra vai para o plural. Conserva a mesma forma o substantivo composto, cujos dois elementos são invariáveis. Eles não podem mudar, eles não vão variar. Exemplo, o porta-lápis. Então, o artigo vai flexionar. Os porta-lápis. Porque lápis se escreve assim, né? Lápis. Então, ele não flexiona. Conserva a mesma forma. O singular ou o plural será indicado apenas pelo artigo. Deu para entender essa parte, meus amores? Dos substantivos compostos. São regrinhas e que deve ser lida novamente e estudar, tá bom? Mais na frente, nós temos o graus do substantivo. O graus do substantivo é o aumentativo e o diminutivo, né? Chamamos de graus as variações do substantivo para indicar aumento ou diminuição. Quando eu aumento, quando eu diminuo. Do seu tamanho ou da sua intensidade. Exemplo: inho, menininho. Ote, meninote. Zinho, animalzinho. Ito, cabrito. Vamos mais adiante. Ico, burrico. Ebre, casebre. Eto, livreto. Ejo, animalejo. Isco, chuvisco. Isso aqui está no livro de vocês, que eu coloquei esses exemplos, tá? E diz assim: podemos também formar a ideia de diminutivo com auxílio de palavras pequeno, grande ou, pequeno, eu tô falando da ideia de diminuir, diminutivo. Então, pequeno, pequena, minúsculo, minúscula. Agora sim, quando a gente fala no aumentativo, página 149. No aumentativo é formado com auxílio de terminações a seguir. Observem aí na 149. Vou aguardar vocês colocarem o livro na 149. Latão, ona, criançona. Z, canzarrão, né, que é o rão, canzarrão. Aço, ricaço. Alha, muralha. Eirão, vozeirão. Orra, cabeçorra. Ásio, copázio. Arel, fogaréu. Então, eu mostrei aqui no vídeo o diminutivo. E aqui na 149, vocês observem o aumentativo. Podemos também formar a ideia de aumentativo com a palavra grande, enorme, imensa, imenso, certo? Lápis grande, casa enorme, carinho imenso. Meu carinho é imenso por vocês, certo? Então, esses exemplos, meus amores, é para mostrar os graus do substantivo. Viu como é fácil? O gênero, número e grau? Como eu sempre digo, exercitando é que vai se aprender. Eu posso explicar, tá? Mas no exercício, né, na prática, é que nós vamos aprender realmente. Muito bem, crianças, nós estudamos gênero, número e os graus do substantivo. Antes de pausar o vídeo, de fazer os exercícios, dê uma lida no livro, tá certo? Reveja o vídeo, tá bom? Mas no seu livro você vai conseguir, com certeza, fazer os exercícios com muita atenção.
e pausa o vídeo agora, façam os exercícios e nós vamos voltar com a nossa correção, tá certo? Muita atenção, muita concentração. Agora, voltando com a nossa correção, página 128. Complete com as informações. Vamos ver essas informações. Os substantivos podem estar no gênero feminino e masculino. B. Antes dos substantivos masculinos, que nós vamos poder usar o, os, e uns. E antes dos substantivos femininos, no item C, a, as, uma e umas. Ok? Vamos para a página 129. A terceira questão é a piada, né? Como eu disse, tem muita gente que gosta de piada, né? E que entende logo quando se fala uma piada. Eu não sou muito boa de piada, tá certo? Letra A, vamos completar. Só que a gente vai completar agora passando para o feminino, os substantivos destacados. Então, como é que ficou? No restaurante, a cliente chama a gerente. Senhora, tem uma mosca fêmea no meu prato? Não, diz a gerente. É o desenho do prato. A cliente responde. Só se for desenho animado, pois ela está se mexendo. Como você indicou o gênero feminino nas palavras cliente e gerente? Como foi que você fez? Você usou, né, com o uso de artigo a antes dessas palavras. Você utilizou o artigo para poder passar para o feminino. Os substantivos cliente e gerente são sobrecomum, comuns de dois gêneros, porque tem a forma para o feminino e para o masculino. Então, comum de dois gêneros. É o segundo quadrinho, comuns de dois gêneros. Como você indicou o feminino do substantivo mosca? Utilizando a palavra, escrevendo a palavra fêmea, porque é fêmea ou macho, então aí fêmea. O substantivo mosca é sobrecomum, é comum de dois gêneros ou epiceno? O último quadrinho, epiceno. Muito bem, crianças. Vamos para a página 130. Tem a 130 e a 131, que eu vou explicar para vocês, é um pouquinho do tio, tá? Bem simples esse exercício, para vocês fazerem também, tá bom? Foram essas páginas que eu coloquei. Então, a 130. Reescreva as palavras substituindo os substantivos destacados pela forma correspondente no feminino. Então, nós iríamos passar para o feminino. Como ficou a letra A, a letra B e a letra C? Uma cobra macho apareceu na mata. Uma cobra fêmea apareceu na mata. A onça macho, a onça fêmea embrenhou-se na floresta. Item C. A andorinha macho é uma ave pequena. A andorinha fêmea é uma ave pequena. Quinta. Reescreva as frases substituindo os substantivos masculino por femininos. Faça as alterações. O lojista atendeu o jovem português. A lojista atendeu a jovem portuguesa. Aquela jornalista fez uma reportagem sobre o estudante. Aquela jornalista fez uma reportagem sobre a estudante. Vamos mais à frente. O caçula esteve no consultório do pediatra. A caçula
Esteve no consultório da pediatra. Vamos para a sexta. Também reescreva as frases, substituindo os substantivos femininos destacados pela forma correspondente no masculino. Faça as alterações quando for preciso. Minha irmã sempre foi minha amiga querida. Meu irmão sempre foi meu amigo querido. O jacaré fêmea quase atacou uma égua perto da fazenda da minha bisavó. O jacaré macho quase atacou um cavalo perto da fazenda do meu bisavô. Muito bem. Vamos para a página 131. Na página 131 tem uns versinhos, vai trabalhar os versinhos daquele texto, a invenção do relógio. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Então, para não deixar esse exercício sem fazer, vamos trabalhar o tio, né? O som nasal, né? Então, vamos lá. No primeiro verso há uma palavra acentuada. Vocês já viram a acentuação. Que palavra é essa? Amanhã. Ele sempre vem no A, né? O tio, o som nasal. Leia em voz alta a palavra que você indicou como resposta. Separe as sílabas dela e circule a sílaba que aparece o sinal gráfico. Amanhã. Então, você tinha que circular. Qual que você ia circular aqui? Nhã. Eu não circulei, mas você circula aí no seu livro. Ok. Nhã. O sinal gráfico usado sobre as vogais A e O, que é esse sinalzinho tio, ele é nasal e ele é chamado tio. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Lãzinha, zin. Campeões, ões. Mansão, são. E alemãozinho é o zin, ou seja, é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. É uma revisão, né? E aí tem, converse com o professor, os colegas, então vamos lá. Em qual posição pode aparecer a sílaba marcada por tio em uma palavra? Ela pode aparecer como? Em qualquer posição da palavra, né? Em qualquer posição, você pode colocar aí. A sílaba marcada por tio pode aparecer em qualquer posição da palavra. Ok? Exemplo, na última, na penúltima, né? Aí, ó, ela tá na penúltima sílaba, na última sílaba, certo? E tem um poema. Leia este poema e coloque tio nas palavras em que está faltando. Tem a ver com São João. Então, eu vou lendo, tá? Eu não coloquei aqui. Página 131 que nós estamos. Eu vou lendo e vou dizendo os sinais. O tio onde deve ser colocado. Nunca solte balões. Lões. Na noite de São João. São e hão de João. Procure outra diversão. São. E espalhe esta informação. São. Balão que cai aceso. Lão de balão. Incendeia matas. E causa muita destruição. No são. Olha que poema lindo, né? E nos dá uma grande informação. O perigo de soltar balões, causar incêndios. Página 138. Na 138 é o número do substantivo. Lembra? Nós já fizemos a primeira questão, que seria anúncio, né? Que vinha depois do artigo. E a letra, né? No item B, o que aconteceu com o substantivo? Foi acrescentado a letra S. Vamos para a segunda questão, onde nós vamos trabalhar melão, melões, irmão, irmãos,
cão e cães. Ele diz assim: substantivos terminados em ão fazem o plural substituindo-se o ão por ões, ãos ou ães. Vocês têm que escrever aí nesses pontilhados, ok? É uma regrinha para você entender como se faz o plural, ok? Vamos para a página 139. Na página 139 é terminado em R, S e Z. Como fica? Substantivos terminados em R, S ou Z fazem o plural acrescentando-se ES. Acrescenta-se o ES. Na letra C, os substantivos terminados em X, paroxítonos ou proparoxítonos, que é a sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítonos, a sílaba tônica é a penúltima desses substantivos, terminados em S, conservam a mesma forma no plural e no singular. Exemplo, o plural é indicado somente pelo artigo, não mexe no substantivo. Eu vou flexionar o artigo. Então, vocês vão escrever aí, artigo. Exemplo, o tórax, os tórax. Item D são quando os substantivos são terminados em M. Quando eles terminam em M, como bagagem, M, eu vou fazer o quê? Fazem-se o plural, trocando-se o M por NS. Então, eu troco o M por NS. Bagagens, jardins. Vamos para o item E, que tem jornal, jornais, papel, papéis, anzol, anzóis, azul e azuis. Substantivos terminados em ao, el, ol ou u fazem-se o plural trocando o L por IS. Observem, troca-se o L por IS. F, fuzil, fuzis, canil, canis. Substantivos oxítonos terminados em IL perdem o L e recebe o quê? O S. Vai perder esse L e vai receber o S. Então, fica fuzis, não é fuzis, é fuzis, canis. Réptil, répteis. Inútil, inúteis. Substantivos agora paroxítonos, terminado em iu, né? Perde, terminado em iu, fazem o plural, desculpa, vou repetir, tá, meus amores? Substantivos paroxítonos, terminados em iu, il, fazem-se o plural, trocando-se, troca-se, né? Perde aqui esse IL por eis. Por isso que fica répteis, inúteis. Deu para entender, gente? A nossa correção de hoje, ó. Então, foi até a página 139. Vocês vão levar para casa 141, a 148 e a 149. Então, vocês vão continuar esses exercícios, tá bom? Entenderam tudo, corrigiram bonitinho? Pois muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje de português, onde nós estudamos o substantivo, que ele flexiona-se em gênero, número e graus. Tudo tem regrinhas, né? Então é preciso estudar, reler com atenção, tá bom? Pois muito bem, turminha. Espero que estudem, tenham feito todas as tarefas, tá? É um conteúdo bom de estudar. E até a nossa próxima aula, ok?
estudem aí o gênero, o número e os graus do substantivo, certo? Faça a tarefa de casa que vai ficar para a próxima aula a nossa correção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau!